Oi, bom dia a todo mundo, né? Queria agradecer aí primeiro pela presença, né, de quem está escutando. Também agradecer Cláudio, Guilherme, Rodolfo, pela participação, né? A gente está estruturando isso aqui como uma espécie de um bate-papo rápido, né? Então, a gente vai começar com uma introdução e depois a gente passa para perguntas direcionadas a cada um dos participantes e abre para perguntas também da plateia, de quem está assistindo, tá? Que eu peço que sejam feitas essas perguntas, elas podem ser feitas a qualquer momento, tá? A gente vai ter essa parte de perguntas ao final, mas vocês já podem ir colocando as perguntas através do chat escrito, tá? A gente limitou aqui o acesso ao microfone e câmera, então é só apertar o botão do chat e escrever qual a pergunta, e se quiser direcionar essa pergunta para alguém, é só fazer esse direcionamento durante a pergunta, tá? Aí eu vou pedir para primeiro, né, Cláudio, Guilherme e Rodolfo se apresentarem, né? Falarem se tem algum comentário antes da gente iniciar o trabalho aqui, né? Começar pelo Cláudio, que o Cláudio é doutor pela UERJ, né? Mestre pela Universidade de Notre Dame e bacharel em Direito pela UFBA. Cláudio, bem-vindo. Você quer falar alguma coisa antes da gente começar? Não, obrigado. Só agradecer a você, aos meus amigos e colegas Guilherme e Rodolfo e a toda a equipe, Genoveva, a todo mundo do escritório, e agradecer a presença de todos aqui nessa nossa conversa. Tema quente, tema importante. Vamos lá, tomara que seja bastante proveitoso. Legal. A gente tem aqui também presente, né, um outro sócio do escritório, Guilherme Carbone. Guilherme, doutor em Direito pela USP, também graduado em Direito pela USP e em Comunicação Social pela SPM. Bom dia a todas e a todos. Aqui é um prazer, uma alegria estar aqui ao lado dos meus sócios aqui, o Cláudio, o Rodolfo, o Orlando, da nossa equipe aqui, a Genoveva, e principalmente agradecer a vocês que participam, né, desse evento. A ideia aqui é a gente bater um papo mesmo, nada de apresentações assim mais formais, a gente vai falar um pouco sobre o tema, respondendo algumas questões que vão ser colocadas, e ao final a gente vai abrir aqui um pouco para vocês também poderem, na medida dessa ideia aqui, o nosso tempo de 1 hora, vocês também poderem fazer algumas perguntas. Então é isso, vamos Legal. lá. E o nosso terceiro participante é o Rodolfo Tamanarra, né, que além de sócio do escritório, ele é doutor em Direito Tributário pela USP, mestre em Direito Público pela UNB, além de especialista em Direito Administrativo e graduado pela PUC de São Paulo. Obrigado, Orlando. Então, bom dia a todos também. Cumprimento aqui, né, o Cláudio, o Guilherme, né, a Genoveva, o próprio Orlando aqui também como nosso mediador, e também todos os participantes que se puseram a acompanhar a gente. Na verdade, não digo nem acompanhar, como o Carbone e o Cláudio colocaram, né, a ideia é que a gente faça uma contextualização de alguns aspectos, né, desse tema tão interessante e complexo, mas poder contar com a participação de vocês também com perguntas, com comentários, é muito válido, né? Porque a gente está falando de um assunto que está começando a se desenrolar agora, então né, tem alguns temas que ainda estão em aberto. Então a gente, inclusive, também aprende muito nessas conversas, né? Com as colocações que são feitas aí pelo público. Então, sintam-se à vontade para participar. Obrigado. Legal. É, vamos lá, né? A gente está aqui reunido para discutir justamente o tarifaço do Donald Trump, né, e do governo dos Estados Unidos, e como que isso afeta principalmente a temática da propriedade intelectual, né? Então, como introdução, né? A gente sabe que esse tema ele faz parte de um contexto geopolítico global, né? Ontem mesmo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele
anunciou que vai enviar mais de 150 cartas para diversos países anunciando novas tarifas, né? E que, embora algumas pessoas façam críticas irônicas, né, como o presidente taco do Trump always chicken out, né, que é o Trump sempre recua, que a realidade tem demonstrado é que também os recuos fazem parte dessa estratégia e desse avanço, né, nesse objetivo do governo de imposição de tarifas, né? Como exemplo, a gente tem o caso do México, que no início do ano foi feito um acordo bilateral entre México e Estados Unidos, não é? Da onde Donald Trump extraiu alguns compromissos mexicanos, né, principalmente relacionados à segurança de fronteira e controle migratório, mas também recentemente, no dia 10 desse mês, né, 10 de julho, Donald Trump enviou uma nova carta para o México e uma tarifa de 30%, né, ou seja, ampliando a tarifa que tinha sido negociada ali em meados de fevereiro desse ano, né. É um movimento completamente novo, né? Na verdade, a gente tem aí talvez a construção de um novo tabuleiro geopolítico e de uma nova estratégia, né? Se a gente tinha lá no século XIX a estratégia da diplomacia das canhoneiras, talvez a gente comece a ter agora a diplomacia tarifária, né? Uma estratégia que a tarifa ela ultrapassa o papel tradicional de proteção econômica e se torna um instrumento ativo de política externa, né? Então, a gente tem aí, quando essa estratégia é adotada pela maior potência econômica do mundo, a gente tem uma arma diplomática poderosa que é projetada para influenciar justamente o comportamento global e as políticas internas de estados soberanos, blocos comerciais e instituições supranacionais, que é o caso, por exemplo, que a gente vê da União Europeia, né? Esse é um movimento que já tinha se iniciado e o Brasil, até esse mês, ele estava um pouco distante dessas tensões. Só que o Brasil também recebeu uma carta, né, com uma tarifa de 50%, acompanhada de algumas exigências relacionadas ao processo político interno brasileiro, né? É uma tarifa que surpreende um pouco, né, do ponto de vista da tarifa na sua leitura tradicional como instrumento de proteção, porque os Estados Unidos ele tem um superávit comercial bilionário com o Brasil. Inclusive, essa divulgação da tarifa ofuscou, né, uma notícia de que no primeiro semestre desse ano, o superávit dos Estados Unidos com o Brasil, ele foi ampliado em 500% do que ano passado, né, quando a gente compara o year-to-year basis, né? Só que é o que eu falei, as tarifas elas fazem parte desse novo tabuleiro, né, que é um cenário maior, mais complexo e aonde a gente está entrando ali na tarifa como instrumento diplomático, né? E existe uma disputa econômica e estratégica internacional que envolve BRICS, né, iniciativas como BRICS Pay, swap cambial Brasil-China. E a gente tem também atrás dessa cortina de fumaça da tarifa e da questão da política interna, né? A gente teve um relatório, né, esse mês do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos e o ISTR, TR, né, da data de 25 de março, que aponta preocupações do governo dos Estados Unidos com questões do Brasil que vão de pirataria a etanol, passando por proteção de dados e até o Sistema Brasileiro de Pagamentos, né, o PIX. E a gente vê que a propriedade intelectual nesse contexto ela emerge como um elemento chave dessa disputa. Porque, de um lado, a gente tem os Estados Unidos, né, que alegam violações de propriedade intelectual e demandam alterações na aplicação de LGPD, Marco Civil, responsabilização de redes sociais, né, até a proteção de dados. E do outro, a gente tem o Brasil, que em abril, né, teve a promulgação da Lei de Reciprocidade
reciprocidade econômica, né, que ela abre caminho para você suspender concessões relativas a direito de propriedade intelectual como uma forma de retaliação, ou como uma resposta a medidas que possam ser tomadas por outros países, né? Então, a gente está vivendo uma situação excepcional que alimenta muitas incertezas. Quais os impactos econômicos gerais, quais os impactos geopolíticos, como que o PIB é afetado por esse cenário, por essas tarifas, pela possibilidade das tarifas, como que os países e organismos multilaterais, como a OMC, vão se posicionar, né? Quais são as respostas institucionais que podem ser dadas, mas principalmente aqui na nossa realidade, pensando, né, no escritório, e quem está participando, né, como as empresas e organizações setoriais podem reagir, como podem proteger seus negócios, suas cadeias produtivas, cadeias de valor, né? Então, feita essa introdução, quero agradecer novamente a presença de todo mundo e aí vou começar com uma pergunta direcionada para o Cláudio, né? Cláudio, nesse panorama aqui, na sua visão, o que está acontecendo no mundo? Onde que o Brasil está inserido nisso? Qual que é a sua visão sobre o tema? Não, vamos. Obrigado, Orlando, pela introdução. Muito bom dia a todos. Acho que, inicialmente, uma coisa que a gente precisa, um ponto que você falou que é muito importante, é que essa é uma medida completamente heterodoxa, né, em termos de, mesmo no âmbito das sanções econômicas. Os Estados Unidos têm uma longa tradição de sanções econômicas. Durante todo o século XX, utilizou várias vezes mecanismos de sanção econômica, mas raramente isso incluía tarifas, porque tarifa quem paga é o importador, né? Então a tarifa, ela na verdade onera o próprio cidadão americano que vai pagar mais caro pelo produto importado. É claro que isso prejudica o acesso dos exportadores ao mercado americano, mas quem paga a tarifa é o consumidor, né? O custo vai passar para o produto e o consumidor que vai pagar. Então, normalmente, a competência para instruir, para colocar tarifas, para definir tarifas, é do Congresso americano, né? Não é do presidente. O presidente só tem essa incumbência por delegação e em situações extraordinárias, e normalmente ligadas a sanções econômicas. A mais famosa, a base mais famosa, mais conhecida é a seção 301, ou 301, do Código Comercial americano, que exige uma investigação prévia. O Brasil já foi objeto dessa investigação em outras épocas, outros países já foram também. E, inclusive, foi ordenada uma abertura de uma investigação, como você mesmo falou, no âmbito da seção 301. Mas, como não foi, não houve essa investigação, a base legal para esta medida específica, para este tarifaço específico, não é a seção 301. A base objetiva desta medida é o chamado IEPA, IEEPA, né, que é o International Emergency Economic Powers Act, ou seja, é a lei de poderes econômicos extraordinários para uma emergência internacional. Então, o Trump declarou uma emergência internacional naquele famoso Liberation Day, né, lá em abril. Ele mostrou aquela tabelona de tarifas para todo mundo e tal. Ali ele declarou uma emergência internacional para poder aumentar as tarifas. E isso foi imediatamente questionado na justiça americana, porque primeiro, porque as tarifas, o IEPA, que é a base legal, não fala em tarifas, né? Fala em regular importação de propriedade de países estrangeiros, que eles possam ter algum tipo de interesse e tal. Então, a administração Trump fez uma interpretação muito elástica do IEPA para incluir tarifas ali, né? Mas a maior parte dos juristas americanos, dos comentaristas, tem dito que é muito duvidosa a autorização que o IEPA dá para mexer em tarifas, propriamente dito. Isso seria uma competência do Congresso e que o Trump estaria, o governo americano executivo
Poder Executivo estaria extrapolando as suas competências ao impor tarifas no âmbito do IEPA, do International Emergency Economic Powers Act. Muito bem. Então, a primeira ação que teve lá nos Estados Unidos, inclusive, foi a Voice Selection, que é uma empresa importadora de vinho. Ela ganhou em primeira instância. As tarifas foram consideradas ilegais e o juiz federal de primeira instância considerou que o executivo ultrapassou as suas competências nesse aspecto, mas o executivo recorreu e conseguiu um efeito, não ainda está para ser julgado, não foi julgado ainda, mas conseguiu um efeito suspensivo. O Poder Executivo americano conseguiu um efeito suspensivo em segunda instância. Então, as tarifas estão valendo. É engraçado que eles argumentaram que, para poder ganhar esse efeito suspensivo, que se as tarifas fossem suspensas imediatamente, o presidente perderia força nas negociações internacionais. Então, seria algo irreversível. Então, está pendente, o mérito está para ser julgado, e, enquanto isso, em tese, as tarifas continuam válidas. Mas existem formas de reagir a isso. Eu acho que uma primeira forma de reagir é justamente a judicialização, que acontece lá nos Estados Unidos e que pode outras empresas prejudicadas, tanto importadores quanto exportadores, podem seguir o mesmo caminho e tentar recorrer ao judiciário americano, mesmo que não gere nenhum resultado no curto prazo, isso pode ser importante estrategicamente no médio e longo prazo. Quanto ao Brasil, o que o Brasil pode fazer com isso como país, né? Assim, acho que provavelmente vai acionar a Organização Mundial do Comércio, porque claramente essas tarifas contradizem as regras do acordo da OMC, que, enfim, todos os países assinaram. Então, provavelmente seria considerado irregular do ponto de vista do direito internacional do comércio. Mas também é um processo demorado. A própria OMC está um pouco parada, porque o órgão de apelação está inoperante, mas, enfim, há outros caminhos e é possível que o Brasil, mesmo sem a possibilidade de, no curtíssimo prazo, conseguir um resultado concreto na OMC, é possível que o Brasil tente esse caminho também, nem que seja para marcar posição política. E, por último, tem a questão da retaliação, né? Da retaliação em outras áreas, inclusive, que pode... Aí o que a lei de reciprocidade fala é que ela abre um grande leque, né? Ela é muito ampla, ela abre um grande leque de possibilidades e é muito difícil saber exatamente o que pode ser feito no âmbito da lei de retaliação. Mas entre as possibilidades está lá a suspensão de direitos de propriedade intelectual ou a imposição de direitos de natureza comercial, que deve ser uma espécie de tarifa a mais sobre determinados, ou sobre produtos, sobre bens ou sobre remessa de royalties, enfim. Você tem um grande leque de possibilidades e tudo isso está aberto, né? Mas eu acho que, e também o governo tem dito isso, que essa seria uma última instância a se recorrer, né? Que o governo tentaria todas as possibilidades de negociação antes de tentar uma retaliação nesse ponto, porque não interessa a ninguém, no fundo, escalar esse conflito, né? Ninguém quer que esse conflito escale, todo mundo gostaria que esse conflito cedesse, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, basicamente, assim, em uma breve introdução, essa seria a base legal das medidas. E, assim, qual a recomendação que a gente daria para o mercado, de uma forma geral? Primeiro é admitir que existe um risco extraordinário, né? Um risco que não foi previsto em lugar nenhum, e riscos eles precisam ser internalizados, porque riscos representam custo sempre, mesmo quando o risco não se concretiza, ele é um custo porque você precisa tratar o risco, né? Precisa conter o risco. Então, é importante, por exemplo, rever os contratos, é importante rever as apólices de seguro, ver se as apólices de seguro cobrem esse tipo de imprevisto.
político, né? Existem apólices de seguro que cobrem esse tipo de coisa e as pessoas precisam estar preparadas para isso. E é preciso, principalmente, ficar atento, é preciso compreender que o risco geopolítico hoje é parte do nosso dia a dia. A gente não tinha isso até pouco tempo atrás. Nós não fomos treinados para lidar com risco geopolítico, de uma forma geral. Nós todos crescemos e estudamos e nos formamos em um ambiente de relativa paz geopolítica, principalmente aqui no Brasil. Pela primeira vez, a gente é obrigado a considerar o risco geopolítico em todas as nossas transações. Então, é muito importante contar sempre com, primeiro, estar atento ao assunto, contar com assessoria especializada quando necessário, considerar que esse risco pode eventualmente se concretizar e de uma forma muito pesada, e tomar as medidas necessárias, contratuais, securitárias e outras, para controlar esse risco e se preparar para reduzir eventualmente o impacto, né? Cláudio, achei interessante essa fala, né, sobre os riscos geopolíticos e também acho que não só a gente está entrando no mundo de riscos geopolíticos, como a gente está entrando também num cenário de incertezas geopolíticas, né? Porque parte do modelo que a gente tinha multilateral, construído, né, no pós-guerra, no pós-segunda guerra e também depois na história mais recente, anos 90, tudo mais, ele está fragmentando, né? A gente está tendo a perda aí de eficácia e de respeito a certos organismos multilaterais também. A gente tem países saindo de organismos multilaterais, foi o caso, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde. Então, a gente tem, de fato, um novo tabuleiro sendo construído, né? E isso traz essa certeza, a partir do momento que a gente está construindo um novo tabuleiro, né, de quais vão ser as regras desse jogo e como que os outros países dentro desse jogo vão jogá-lo, né? E aí talvez a gente esteja de fato entrando no jogo que o pessoal de relações internacionais chama do jogo do realismo, né? É, E- acho que a realpolitik está se impondo mesmo, e é isso. Acho que é uma questão de admitir que o risco existe, internalizar o risco, colocar isso no cálculo e tomar as medidas que estão a nosso alcance para reduzir esse risco e, eventualmente, até combater esse risco judicialmente, se for o caso, dependendo do tamanho do risco, do tamanho do problema, pode ser que seja necessário até judicializar essa questão nos Estados Unidos. Orlando, você ficou sem som. Quando você também falou, né, sobre a posição brasileira, né, e a lei de reciprocidade, né, você mencionou algumas contramedidas na propriedade intelectual. E aí eu vou chamar aqui o Guilherme para participar. Guilherme, quais são essas contramedidas que seriam mais factíveis no campo da propriedade intelectual, considerando o direito brasileiro? Pois é, vamos lá. De fato, a gente tem que colocar essas medidas aí no campo do que é factível, né? Então, algumas coisas já vêm sendo divulgadas, né, enfim, pelos jornais, né, de quais medidas seriam essas. Acho que, assim, antes de mais nada, a gente tem que entender que essa retaliação cruzada, né, no campo da propriedade intelectual, ela é, claro, sempre problemática, porque pode ter efeitos adversos. Então, são sempre medidas que têm que ser muito bem pensadas antes né, que sejam tomadas, porque esses efeitos colaterais, eles podem, enfim, efeitos colaterais no próprio país, no próprio mercado, e etc. Mas é importante dizer que existe sim, né, a fundamentação legal para isso, né, a normativa da OMC prevê, estabelece. Então, é algo que é considerado legal, porém, não que seja totalmente pacífico. Sempre depende, né, de uma ampla discussão no próprio âmbito da OMC, especialmente com relação à proporcionalidade, né,
internamente tem que se verificar a questão de segurança jurídica, eficácia, enfim, apesar de a gente ter a previsão legal, então a possibilidade de que isso seja implementado do ponto de vista legal, isso em termos de OMC, existem aí, enfim, inúmeros aspectos, né, que têm que ser levados em consideração, inclusive para uma decisão de se é possível ou não essa retaliação, né, do ponto de vista aí de OMC. Agora, o que está sendo colocado enquanto medidas factíveis, em primeiro lugar, eu acho que cabe a gente comentar aqui a questão de patentes. Quando a gente fala de patente, a questão do licenciamento compulsório que vem sendo divulgado como uma possibilidade. Bom, nesse ponto, né, é importante a gente ter em mente que são coisas diferentes, né? Então, uma coisa é uma retaliação de propriedade intelectual, no sentido de uma suspensão de direitos, né, com base até nessa possibilidade que existe lá nas próprias regras de OMC. Então, quando a gente fala de suspensão de direitos, a gente está falando realmente de uma retaliação do ponto de vista político, né, em reação, né, a algo ali específico que foi colocado para um determinado país. Então, o âmbito disso é um âmbito político e que interferiria, por exemplo, em todas as patentes, né? Agora, o licenciamento compulsório, que a gente sabe que é algo que acaba sendo divulgado, né, na imprensa, e foi maciçamente divulgado enquanto quebra de patentes, que a gente bem sabe que é um termo incorreto, porque no licenciamento compulsório não se quebra patente no sentido de alguma expropriação de direito, né? Ao contrário, como o próprio nome diz, o licenciamento compulsório é algo também previsto, né? É algo previsto por lei, tanto pelos tratados internacionais, no caso TRIPS, e a nossa lei de propriedade industrial também prevê a possibilidade do licenciamento compulsório, que é diferente, porque no caso de uma suspensão de direitos em retaliação econômica, se estaria falando efetivamente suspender, né, direitos sobre patentes. Outra coisa é o licenciamento compulsório, que é utilizado como um mecanismo de fazer prevalecer um interesse público, no caso, interesse público à saúde, em determinadas circunstâncias, né, em detrimento do direito privado de patente. Em alguns casos, eu tive a oportunidade de trabalhar com isso no começo dos anos 2000, especialmente na questão da patente de medicamentos para AIDS e tal, né? Então, pude, naquela ocasião, vivenciar muito bem a questão dos requisitos e concessões, discussão até no âmbito do judiciário e tal. Então, assim, o licenciamento compulsório, ele tem ali um efeito para patentes que são específicas para aquela finalidade. Então, a gente está discutindo aqui o que são medicamentos para AIDS ou patentes num outro setor, mas, enfim, é setorizado, né? Então, a questão de se colocar, de se trazer o licenciamento compulsório de patente como algo aí nesse tabuleiro de possibilidades, né? Isso vem sendo colocado, a gente vai enfrentar algumas questões como essa. Então, existe um procedimento interno, né, para a questão da decretação, enfim, de um licenciamento compulsório. De qualquer forma, tem valores envolvidos, né, porque o licenciamento compulsório, de novo, não é expropriar algo, envolve o pagamento, né, de um valor, né. Então, a questão de uma certa pena, né, que é o intuito da retaliação cruzada, ela, enfim, ficaria, ela não existiria justamente pelo fato de que ainda se vai remunerar, né, o titular por aqui. Então, talvez não seja aí a ferramenta mais adequada, uma vez que a própria OMC permite uma retaliação cruzada no sentido de suspensão de direitos. Então, assim, de novo, aqui a gente está falando em coisas aqui no mundo do factível, né? Enfim, as notícias elas estão correndo, inclusive hoje, né? Se
se fala até de um pronunciamento, né, do nosso presidente a respeito. Então, são coisas que estão aí nesse campo, né, nesse tabuleiro de possibilidades. E no campo de direitos autorais, né, a gente pode até colocar no campo de pagamento de royalties, aí, em geral, tanto de direitos autorais quanto de marcas, de direitos de propriedade industrial, é trabalhar na questão ali de tributação, por exemplo, aumento de tributação, etc. Mais especificamente no campo do direito autoral, né, esse campo aí de tributação, o Rodolfo vai falar daqui a pouco, mas ainda no campo do direito autoral, é importante aqui a gente levantar também, né, algumas questões importantes. Como a gente sabe, o direito autoral tem uma natureza jurídica assim diferente da propriedade industrial, apesar de também compor, né, esse grande gênero da propriedade intelectual, porque a gente tem a natureza moral e etc. Então, no campo do direito autoral, é sempre mais difícil a gente falar em algo como suspensão de direitos, até no caso do nosso país, que segue a tradição, né, de se entender que a gente tem direitos morais, que são direitos da personalidade. Então, qualquer suspensão nesse campo é mais delicada, apesar, né, e aqui é importante a gente ressaltar que os únicos 2 casos, né, de retaliação cruzada no campo da propriedade intelectual, isso no plano internacional, abrangia não só patentes, mas direitos autorais também. Então, enfim, isso para outros países, teve um caso envolvendo o Equador, né, e a União Europeia, caso de comercialização de bananas, enfim, e que pegou o direito autoral. Mas é importante a gente colocar esse ponto. É mais complicado pela própria natureza jurídica do direito, uma certa insegurança jurídica, impactos que isso podem gerar, especialmente nesse campo da cultura, inclusive impactos internos. É por isso que eu, de novo, reforço aqui a importância, né, de é algo que tem que tomar muito cuidado. Me parece que as coisas estão sendo bem pensadas antes, pelo que a gente está vendo, ninguém está saindo, né, por aí já tomando medidas, sejam elas quais forem, né, nesse campo da propriedade intelectual. Então, é mais problemático. Me parece que a questão de se mexer na questão mais tributária talvez seja mais factível, ou seja, aumento de imposto, aumento de alíquota, enfim, pagamento de royalties, esse tipo de coisa. Talvez seja um campo aí mais próximo do factível. Eu não sei, acho que o Cláudio também tem um comentário, antes da gente passar para o Rodolfo, na questão ainda de direitos autorais. Diga lá, Cláudio. É isso, eu gostaria de fazer só uma parte rapidamente, porque acho que um dos Claro. requisitos fundamentais de toda medida contra retaliatória seria não ser um tiro no pé, né? Não dar um tiro no pé. Você não pode fazer uma medida, impor uma medida que no fundo vai prejudicar o Brasil mais do que prejudicaria o próprios Estados Unidos. Então, por exemplo, não faz sentido você, sei lá, aumentar a alíquota de importação de máquinas e equipamentos que a indústria brasileira usa para produzir coisas, senão seria uma medida inflacionária. E no âmbito do direito autoral acontece uma coisa também parecida. Lá na época do contencioso de algodão, lá em 2010, a Camex chegou a anunciar medidas que envolviam a suspensão de direitos autorais sobre obras estrangeiras. E eu até escrevi um artigo na época dizendo que isso seria um tiro no pé, porque você colocaria uma obra estrangeira a custo zero no Brasil para concorrer com a obra brasileira. Ou seja, você convidaria a todos os outlets de mídia a usarem bens estrangeiros de graça, em vez de ter que pagar pelo nacional. Quer dizer, aí o audiovisual brasileiro já tem dificuldade em concorrer com as obras estrangeiras em condições normais de mercado. Você imagina com um concorrente entrando de graça, mesmo que seja ruim para o produtor, e sem dúvida nenhuma é muito ruim para o produtor americano, mas seria ruim também para o produtor brasileiro. Então, eu acho que é sempre muito importante ter isso em mente. Qualquer medida contra-retaliatória não pode ser um tiro no pé. Então, esse caso, essa análise tem que ser feita com muito cuidado. Cláudio, é interessante esse seu ponto de vista, né? Porque
ele mostra que dentro daquela lógica do tabuleiro geopolítico, né, que na verdade o que a gente está fazendo não é a retaliação, né, assim, que eu digo que a gente está fazendo, né, na verdade o que o governo brasileiro, a diplomacia brasileira deveria fazer não é um jogo de 1 para 1, aonde você me aplica uma sanção X e eu vou te retaliar com a sanção Y equivalente, né? A gente precisa entrar nisso, o Brasil precisa vir como parte de uma estratégia, né? Essa sala tem que ser parte da estratégia, e essa estratégia ela não pode ser a destruição de valor interna, né? A gente não pode, porque você está retaliando em um determinado setor, eu não posso destruir um outro setor ou eu não posso destruir a economia interna. Seria isso? É isso mesmo, tem que fazer conta. Retaliação é uma coisa que, se chegar a esse ponto, e a gente espera que não chegue, porque não interessa a ninguém essa escalada dessa guerra, ninguém sabe o que vem depois, então é melhor não chegar a esse ponto. Mas se tiver que chegar a esse ponto, tem que fazer conta para escolher coisas que não afetem a capacidade produtiva brasileira ou que sejam medidas inflacionárias no Brasil. Tá. A Rafaela Guerrante, ela trouxe uma pergunta que eu acho que está bem dentro também do que você tinha falado, né? Que ela perguntou o seguinte: vocês acreditam que usar a OMC resultaria em algum resultado? A instância de apelação foi desidratada e não se consegue abrir painel por lá, né? Eu vou dar a minha opinião e passo para você, Cláudio, depois o Guilherme também quiser comentar, né? Que, na verdade, no sentido geopolítico, o governo brasileiro ele precisa pensar numa multiplicidade de estratégias, e ele vai adotar provavelmente uma multiplicidade é, é, de ferramentas e ações, né? E ir ao OMC é importante porque o Brasil, ele no campo internacional, tem uma visão multilateral, né? Então, o governo brasileiro, ele e a diplomacia brasileira, de uma forma geral, acreditam no fortalecimento de instituições multilaterais, instituições diplomáticas internacionais e não tanto nas supranacionais, né, mas sim Uhum. naquelas internacionais. Então, É, sim, o Brasil deve querer marcar uma posição ali, mas essa não tem que ser a única estratégia, né? Até porque mesmo quando a OMC estava hidratada, né, também demora. não vou nem me alongar mais, que a gente ainda tem que ouvir aqui o Rodolfo, mas assim, a resposta rápida para a Rafaela é: no curto prazo, não vai adiantar nada, porque, enfim, Legal. os Estados Unidos ignoram. Agora, mesmo a China, diante de todas as medidas que foram tomadas, mesmo a China está recorrendo ao OMC, e os países fazem isso para marcar posição política. Então, é importante no longo prazo. No curto prazo, talvez não faça diferença, mas no longo prazo é importante. É interessante você falar, né, que a China está recorrendo ao OMC, porque eu lembro das discussões de quando a China ingressou na OMC, né? E havia essa discussão se, na verdade, o ingresso da China não iria destruir a OMC e as regras do comércio global, e a gente está aí cerca de mais de uma década depois desse ingresso, vendo que, na verdade, a China entrou também e ela hoje defende, né, a OMC como um mecanismo multilateral. Não sei se defenderia para o resto da vida ou em todas as circunstâncias, mas nessa ela acionou. Na fala de vocês, né, Guilherme e Cláudio, vocês mencionaram também, né, como eu tinha mencionado lá na abertura, a questão da Lei de Reciprocidade Econômica, né, que é uma legislação recente aqui no Brasil, né, de abril desse ano, né, um esforço legislativo ali, em parte já prevendo a possibilidade de uma situação como essa, né, uma situação excepcional que demanda ferramentas, né, e o Brasil, como um Estado de direito, ele, né, as ferramentas que o governo tem, as ferramentas diplomáticas que são aplicadas, são ferramentas que precisam estar previstas em lei, né, e que o poder público tem que estar autorizado a fazer uso daquilo, né?
E quando a gente pega essa lei de reciprocidade econômica, ela menciona a imposição de direitos de natureza comercial. E aí eu queria que vocês, mas principalmente o Rodolfo, já que isso começa a entrar na área do direito tributário também, falasse um pouco, né, o que são esses direitos, qual a natureza desses direitos, e aí no campo tributário, né, quando a gente fala de imposição de direito de natureza comercial, a gente está falando de um imposto, uma espécie de um tributo, isso é regrado pelo Código Tributário Nacional. Tem algum princípio ali que vá regular essa questão? A gente tem uma anterioridade, por exemplo? Então, legal, Orlando. Eu agradeço também pela pergunta. O debate está bem interessante. Mas eu confesso que eu estava aqui quando vocês estavam falando, principalmente o Cláudio, né, quando ele ressaltou a questão de que o Brasil também não vai tomar nenhuma medida assodada, né, porque pode ter impacto econômico para o mercado interno muito forte. Do ponto de vista do tributarista, eu já falo, olha, depende, né? Depende porque a gente tem visto aí o que tem acontecido no âmbito do IOF, né, o que tem acontecido com relação à própria tributação sobre a renda, e o fato é que o tributário ele tem uma pegada, às vezes, um pouco mais pesada, né, no sentido de dizer, olha, o Estado vai arrecadar, ele precisa arrecadar, porque tem uma conta gigantesca para pagar, né, e a principal fonte de financiamento vem exatamente dos tributos. Né? Então, por isso que até ontem a gente estava discutindo aí no outro espaço sobre reforma tributária. No caso da reforma tributária, a gente tem de certa maneira, uma boa-fé e uma expectativa de que o próprio governo ele vai seguir, né, aquilo que foi estabelecido na Constituição, que é a boa-fé na tributação, né, a busca da neutralidade, segurança jurídica. Tá? Agora, quando a gente fala dos tributos já atuais, né, o sistema tributário atual, a gente ainda percebe ainda uma posição do governo muito, vamos dizer assim, muito condizente com a história tributária do Brasil, né? Que é muitas vezes você criar situações, oportunidades de buscar dinheiro ali numa certa atividade que não era prevista, ou pelo menos que você não tinha você não fazia aquela leitura inicial que era possível, né? E o governo vai lá e acaba criando, né, algumas hipóteses novas aí com base numa interpretação talvez um pouco mais alargada, né? Mas essa questão que você colocou, Orlando, eu acho que ela é importante porque existe, de certa maneira, um debate, até na própria academia, também no âmbito até jurisprudencial, né, sobre a natureza jurídica, né, dessas tarifas alfandegárias, né, se é tributo, se não é tributo. Tem uma discussão, inclusive, no âmbito do Supremo Tribunal Federal que tratou desse tema, mas sendo assim, bem objetivo aqui para a gente até também poder comentar aqui as perguntas dos participantes, o que eu diria, né, que tarifa alfandegária não é tributo. Né? A tarifa alfandegária ela é realmente uma medida, vamos dizer assim, do Estado, representa a soberania do Estado brasileiro, mas uma soberania no campo da defesa comercial, da relação, né, política, política fiscal no sentido amplo, né, do Brasil com os outros países, principalmente agora no contexto, né, dos Estados Unidos. Então, realmente, esse direito, né, que foi trazido ali na lei de reciprocidade, né, direitos de natureza comercial, eu entendo que são tarifas, né, são direitos de natureza alfandegária, que tem realmente o intuito de promover a defesa comercial do Brasil, quando, né, ele se sente afligido, né, por medidas de outros países, né, ou de grupos de países, no caso especificamente aqui, né, sabe, né, de quem nós estamos falando. E quando essa medida, né, eles tomam essa medida, a gente pode adotar essa contramedida de natureza comercial para defender o mercado brasileiro. Né? O mercado brasileiro, inclusive, é um bem público, né, que a Constituição estabelece como algo que tem que ser protegido pelo governo brasileiro e por todos nós. Agora, aquilo que o Carbone havia comentado em outro momento também, aí sim eu vejo um risco maior. Tá? Então, o que nós temos aqui hoje? Nós temos hoje a situação, né, em que, com o estabelecimento desse aumento das tarifas, o exportador brasileiro vai ter que realmente fazer essa conta, né, que foi comentado, porque agora, se for exportar para os Estados Unidos, vai ter essa sobretaxa, né, aí que foi estabelecida. Agora, pensando nas próximas medidas, né, se o Brasil adotar essas medidas de direito de natureza comercial, como eu falei, né, são medidas alfandegárias próprias aí das relações comerciais, internacionais principalmente, né? Agora, o interessante é que a própria lei de reciprocidade, ela também trouxe duas inovações que passaram meio despercebidas, mas que agora, no contexto desse imbróglio, né, que a gente está enfrentando, elas podem ser medidas factíveis, né, e que têm uma repercussão rápida, vamos dizer assim, do ponto de vista financeiro, né, para o Estado.
que é o quê? Né? A lei ela trouxe tanto a possibilidade de um aumento da alíquota da Condecine, né, que é aquela contribuição sobre intervenção, né, no desenvolvimento da indústria audiovisual, como também uma possibilidade de aumento da alíquota da CID Remessa, ou CID Tecnologia, que são dois tributos que costumam onerar, né, as remessas para o exterior, né, como contraprestação pelo licenciamento, né, de tecnologia, de direitos autorais, propriedade intelectual de forma geral, né, tanto no contexto de serviços digitais, como também, né, na remuneração por royalties. E ali você tem realmente então, essa possibilidade que a lei trouxe, que, como eu comentei, né, ela acabou passando despercebida. Só que o desafio qual vai ser? Né? Ou seja, normalmente, quando a gente fala de fixação de alíquota, o que nós temos de regra geral no direito tributário é o quê? A alíquota ela é um elemento fundamental do tributo, então ela tem que ser prevista em lei, é o princípio da legalidade tributária. Você tem algumas exceções a essa legalidade, a essa exigência de que a alíquota venha estabelecida em lei, para alguns tributos que são considerados tributos regulatórios, que é toda a discussão que a gente está vendo sobre o IOF foi exatamente isso. Né? De um lado, a gente teve o governo aumentando o IOF, nitidamente com o intuito arrecadatório, né? Porque ele não conseguiu avançar em outras receitas que ele pretendia. A discussão foi levada, o Congresso Nacional editou um decreto suspendendo esse aumento, a discussão foi levada para o Supremo, e o Supremo, né, recentemente, há coisa de 1 ou 2 dias, o ministro Alexandre de Moraes, numa decisão monocrática, que ainda vai ser submetida ao referendo do plenário do Supremo, ele decidiu restabelecer as alíquotas que foram majoradas por decreto presidencial, entendendo que estaria dentro do escopo da competência do Poder Executivo. Só que o IOF ele tem uma natureza de um tributo realmente extrafiscal. A função dele é regulatória. Ela não é para arrecadar tributos. Né? Só que quando a gente pensa na Condecine e na CID, remessas, já são tributos que não têm uma função regulatória, tá? Mas não estão dentro desse contexto, né, de tributos que são entendidos como aqueles que você pode alterar a alíquota de um dia para o outro. Né? Então, caso o governo brasileiro venha a optar por aumentar as alíquotas, né, da CID digital, desculpa, da CID remessas, né? CID digital é um outro tributo que o governo também quer criar, não é um tributo novo, de fato, né? Mas a CID remessas é um tributo já estabelecido. Né? Mas, então, há essa possibilidade de aumento da alíquota por conta dessa previsão da lei de reciprocidade, assim como também, né, da Condecine. Só que o ponto é, né, será que, de fato, essa mera possibilidade que está na lei de reciprocidade de aumento da alíquota, ela atende, né, o princípio da legalidade tributária? É um ponto que pode ser discutido, inclusive no âmbito do judiciário, é uma medida que tem que ser avaliada, por mais que a gente tenha, né, eu acabei fazendo referência a esse caso do IOF, apesar de que a gente está tendo uma construção nova de uma jurisprudência do Supremo sobre essa questão de majoração de alíquota. Tá? Então, acho que esse é o panorama, vamos dizer assim, mais factível, mais concreto que nós temos, né, de quem já exporta para os Estados Unidos, já vai ter a recomendação, né, como o Cláudio comentou lá na fala inicial dele, já tem que pensar em renegociação de contrato, já tem que pensar nos impactos, para já trabalhar com a ideia de que a tarifa vai aumentar. Agora, as contramedidas que o governo brasileiro pode adotar no âmbito tributário, como eu falei, né, eu entendo que são principalmente essas duas, né, aumento da alíquota da Condecine, aumento da alíquota, né, da CID digital. Os outros tributos, né, que acabam incidindo também sobre essas transações, que é o imposto de renda da fonte, IOF, eles têm aquela questão, né, de que a alíquota desse está prevista em lei, né, principalmente no caso do imposto de renda, né, você não teria essa possibilidade de você aumentar a alíquota por uma questão, né, de problema do âmbito comercial aqui, né, entre Brasil e Estados Unidos. Agora, a questão que nós temos é que a lei de reciprocidade foi clara com relação a esses dois tributos, né, a CID e a Condecine. E aí a discussão mas será que, de fato, o governo poderia simplesmente aumentar a alíquota para 15%, 20%, 30%? Né? É um ponto a ser avaliado. E a gente ficar atento para isso. Rodolfo, bem interessante essa tua fala, principalmente, né, no campo do direito autoral, das indústrias de mídia, entretenimento, cultura, de uma forma geral, né, ver que a Condecine remessa, né, que é uma, ali também tratada em parte como uma política pública, né, ela também poder ser tratada dessa forma como um mecanismo que existe do governo em relação ao que a gente está chamando aqui vulgarmente tarifaço, né? E aí você falou um pouco do IOF também, né? Como o caráter regulatório do IOF.
é possível a colocação também de uma majoração do IOF remessa, por exemplo, ou talvez a setorização do IOF? Então, esse é um ponto interessante, de fato, né? Porque até então, o que nós temos, né? O IOF, aqui a gente está falando de IOF câmbio, né? Exatamente porque a gente está falando de uma operação de remessa de recursos, né, para o exterior. Então, o IOF próprio, que a gente está acostumado a pensar no ambiente aqui de tecnologia, né, de serviços digitais e propriedade intelectual, é basicamente o IOF câmbio por conta, né, de ser uma operação cross-border. Agora, a gente usar o IOF como um instrumento regulatório, porque no final das contas, né, um aumento de alíquota aí que o governo brasileiro poderia adotar é nitidamente visando, né, defender Arrecadatório. é arrecadatório de um lado, mas também, vamos dizer assim, é uma resposta, né, a uma ação contra o mercado brasileiro, né? Então, acho que aí a gente teria talvez um desvirtuamento também, né, do IOF, que seria um IOF, meramente o IOF câmbio por conta da remessa, para o IOF do caráter regulatório, né, de defesa do mercado interno. Estaria até dentro, vamos dizer assim, se a gente pensar de uma maneira ampla sobre esse caráter regulatório do IOF, até estaria dentro dessa possibilidade. Agora, é interessante que a lei de reciprocidade ela foi muito precisa, vamos dizer assim, muito específica, né, em estabelecer essa possibilidade de aumento por decreto da alíquota apenas para a Condecine e para a Ser Digital, né? Então, é um ponto também que a gente tem que, ou seja, são situações em que não é comum, não seria comum, a gente não tem no nosso histórico, né, o uso desses tributos para esse tipo de operação, né? Se veja como uma resposta a uma atuação, né, do governo estrangeiro. Então, agora o IOF ele está mais acostumado, né? Acho que depois dessa decisão favorável que o governo teve no Supremo, talvez ele se sinta mais confortável, né, de mexer também no IOF. É, que, como você mencionou, também é uma decisão, por enquanto, monocrática, né? Que vai para referendo plenário. E acho que vale mencionar também que é uma decisão com eficácia ex-tunc, né? Então, o- embora tenha ali tido uma paralisação do judiciário em cima do OF, a cobrança retroage desde a promulgação do decreto, correto? Esse é um ponto importantíssimo, isso é verdade. O que a gente coloca, inclusive, que de certa maneira não deixa de ser assim, uma preocupação que o mercado tem em relação à própria atuação do Supremo em alguns momentos. Porque a gente teve exatamente isso, né? A gente teve o decreto, né? O primeiro decreto que foi publicado, você teve a resposta do Congresso Nacional, depois você teve novos decretos, depois você teve a judicialização do tema no Supremo, e aí teve uma decisão de um ministro, uma decisão monocrática, que faz retroagir, né, ao primeiro decreto lá do governo, né, restabelecendo, dizendo que, na verdade, a majoração da alíquota era constitucional, é constitucional. Ou seja, possibilitando, abrindo totalmente o flanco para que a Receita cobre eventuais diferenças em operações em que foi pago um IOF menor. Então, é uma situação realmente complicada. Legal, gente. Tá aqui aberto para perguntas. Quem quiser fazer qualquer questionamento, só ali usar o chat, né, e mandar por escrito. A gente já teve uma primeira pergunta, né? E aí enquanto não chegam perguntas, eu queria fazer mais uma aqui pro Rodolfo, né? Que é uma dúvida que surgiu aqui. É, e aí nessa temática do IOF, né? A gente pode ter, na verdade, mais uma etapa dessa dinâmica do IOF, que é é, um Supremo, né? No plenário ou em turma. é, Dar uma decisão contrária àquela proferida pelo Alexandre de Moraes, né? E existe alguma forma do particular se defender disso, fazer um depósito judicial, alguma coisa? É uma boa questão. Pensando realmente do ponto de vista do contencioso, estratégico, né? O que nós temos hoje é realmente, aliás, hoje não, né? Na verdade, isso já integra, vamos dizer assim, uma estratégia costumeira, né, no âmbito do contencioso tributário, que é você muitas vezes, em vez, se você tem uma dúvida, né, sobre se é o caso realmente de pagar aquele tributo, né, ou a majoração Uhum. daquela alíquota, você pode eventualmente, né, fazer o depósito. O interessante do depósito, né, do tributo, depósito judicial, é que exatamente você previne, né, que depois você venha pagar aquele tributo com multa, né, e juros, ou seja, o depósito ele vai ser corrigido pela Selic, e eventualmente, se for devido, né, você só vai pedir a conversão daquele valor em renda da União,
né? E o assunto é finalizado. Então, a questão a medida de você eventualmente depositar, né, na dúvida sobre a exigibilidade daquele tributo é uma medida muito corriqueira, né? Agora, eu acho que talvez nesse momento, né, como a gente está falando realmente de uma situação muito nova, né, a gente está falando de tarifas que a previsão é que elas aconteçam de fato a partir de agosto. A gente está falando aqui, a questão tributária, ela ainda é uma expectativa, né, dentro das ferramaentas disponíveis para o governo, né, que ele pode adotar. Realmente, são medidas, assim, muito fáceis, né, de utilização, porque você soltar um decreto para majorar uma alíquota, né, é uma coisa para o governo federal, né, Poder Executivo é muito fácil. Eu acho que é o caso, talvez, hoje, muito mais de analisar o cenário, de entender o seu mercado, entender como é que está a sua relação com o mercado externo, né, fazer um mapeamento, realmente, ali, talvez né, uma verificação realmente, né, dos possíveis impactos se essas medidas vierem, para aí sim pensar no meio judicial, porque se por um lado o depósito judicial ele tem essa facilidade que eu comentei, né, ou seja, ele garante, vamos dizer, o contribuinte, né, de que ele não vai ser autuado porque ele não está deixando de pagar, ele está depositando judicialmente. Por outro lado, né, a movimentação do judiciário tem um custo, então é uma coisa também que tem que ser colocada no papel. Eu diria que hoje talvez a recomendação maior seja compreender o cenário, pouco daquilo que a gente comentou aqui, né, para fazer realmente um estudo da sua realidade, né, da sua empresa, da sua organização, para aí sim saber, você sabe, poxa, se eu quiser seguir um caminho de renegociação, eu vou seguir por aqui, se eu quiser seguir um caminho de judicialização, tem essas outras medidas. Ótimo. Eu queria fazer uma pergunta aqui também para o Cláudio e para o Guilherme, né, antes da gente encerrar, relacionado. A gente falou um pouco das contramedidas, propriedade intelectual, o Guilherme falou um pouco também da questão de licenciamento compulsório, né? E aí eu queria abordar o tema da temporalidade dessas contramedidas, né? Então, a aplicação de uma medida de propriedade intelectual, seja propriedade industrial, direito autoral, né? Ela tem uma temporalidade, como que a gente define isso? Ou, por exemplo, a quebra de um direito de propriedade intelectual, um direito intelectual, ela acabaria sendo eternizada depois dessa aplicação? Ótima pergunta. Eu vou falar rapidamente aí, já passo para o Guilherme, mas assim, eu acho que a resposta aqui depende da medida, né? Quando você suspende direitos autorais sobre uma obra, é difícil botar o gênio na garrafa de novo. O gênio sai da garrafa e ele não volta nunca mais, porque se você libera os direitos sobre, hoje na era digital, você libera direitos sobre algum tipo de conteúdo, isso vai ser copiado e explorado de diversas formas e dificilmente você vai conseguir reverter depois esse problema. Agora, se você tem uma majoração de uma alíquota de CID remessa, por exemplo, aí já é algo que pode ser revertido no longo prazo. Então, acho que esse ponto que você levanta é muito importante. A reversibilidade das medidas é mais um dos critérios que devem ser considerados. Tá, e aí, pensando, né, no direito autoral, talvez colocar o gênio dentro da garrafa, ou seja, reverter a medida, seja difícil, mas, Guilherme, no campo da propriedade industrial, Acho que é a mesma principalmente em coisa. patentes. Eu acho que é a mesma coisa. É claro, a gente falou aqui das diferenças. O campo do direito autoral é sempre mais delicado, envolve direitos personalíssimos e tal. É um direito que não foi funcionalizado pela Constituição Federal, como é o caso dos direitos de propriedade industrial. Mas ainda assim é difícil, né? Eu acho que colocar o gênio de volta para a garrafa é também complicado no campo das patentes. O que eu acho que seria aí mais plausível no campo do direito autoral, voltando, é a questão de se trabalhar com alíquotas, né? Essa questão toda de aumento de alíquotas, um pouco mais nesse campo do que propriamente a questão de suspensão de direitos. No campo de patentes, assim, pelo fato de ter sido funcionalizado, né, ser o direito moral ali, ele né, enfim, é algo menor que não entra ali, né, nesse pacote, talvez tenha aí uma facilidade um pouco maior com relação ao direito autoral. Mas, de qualquer forma, essa cautela é muito importante, especialmente aqui falando do impacto no mercado nacional, porque muitas vezes o tiro pode sair, né, pela culatra. Então,
acabar prejudicando aqui o mercado interno, as empresas e tudo. Então, por isso tem que ter muita cautela. A questão do prazo, ela não é estabelecida por lei, então vai depender das questões aí de proporcionalidade, né, da resposta que se dá, né, a uma, enfim, uma medida, né, que venha de um outro país. Então, isso tudo tem que ser muito bem avaliado internamente, né, em termos dos impactos internos, em termos de políticas públicas, etc., e avaliado aí, no caso, no âmbito de uma OMC, enfim, se essa resposta ela é proporcional à medida tomada pelo outro país. Você Só, considera que uma forma de mitigar as consequências negativas, né, na verdade, da quebra de um direito, seria algo em linha com o que o Rodolfo estava explicando, né, da gente trabalhar ali com outros mecanismos, né, um IOF câmbio sobre um É royalty, algo uma do gênero. análise conjunta muito importante, que eu acho que quando o Cláudio trouxe a questão da análise de risco, do ponto de vista jurídico nosso, acho que esse é o nosso campo mesmo de atuação. De uma maneira, acho que não dá para enxergar isso de forma individualizada, olhando aqui do lado dos nossos clientes, as empresas e tudo, mas de uma maneira conjunta, ou seja, como minimizar os impactos, trabalhar com a questão do risco de uma maneira que vá além, né? Tem que olhar o todo, né? E não assim de forma tão individualizada, a meu ver. A gente tem que proteger as indústrias que existem, né? Cláudio, Isso. diga. só como consideração final, já que a gente já está encerrando aqui, eu acho que tem um ponto que não pode ser subestimado, que é essas medidas são todas tão estranhas e heterodoxas que, de certa forma, colocam para o Brasil uma oportunidade de agir como o adulto da sala, sabe? Coloca a oportunidade para que o Brasil possa agir de forma tranquila para aumentar a sua credibilidade internacional. Veja que o país mostrar maturidade institucional, sabe? Não tomar medidas que sejam desesperadas ou que comprometam a credibilidade do Brasil como um país que está economicamente maduro e que está pronto para ser um polo de investimento em atividades intensivas em capital intelectual. Porque se a gente passa uma mensagem para o mundo de que na primeira oportunidade a gente suspende direitos de propriedade intelectual, acho que a gente volta meio que algumas casas atrás em termos de posicionamento internacional. Os governos passam em qualquer país, eles vão passar e o país fica. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de visão de longo prazo, se afastar um pouco da cena e olhar a coisa de uma perspectiva histórica, evitando jogar por terra 20, 30 anos aí de investimento em aumento da credibilidade nos mercados internacionais. É, gente, pela hora, Guilherme e Rodolfo, vocês querem falar mais alguma coisa para a gente poder fechar? Alguma conclusão? Também como consideração final, né, além de novamente agradecer a participação de todos, eu acho que eu gostei dessa metáfora do Cláudio, né, do adulto na sala. Eu acho que a posição realmente de alguém, né, que está olhando esse cenário meio conturbado, né, ou seja, a gente, na verdade, nosso cenário conturbado interno é algo que a gente já está acostumado. Agora a gente adiciona, né, essa questão internacional. Eu acho que hoje realmente, talvez a principal medida seja, né, parar, analisar, né, fazer a lição de casa, considerar realmente como, né, dentro de uma avaliação sobre riscos, né, o que é um risco mais concreto, um risco médio, um risco, né, mais talvez diferido no tempo, sabendo que realmente, né, as ferramentas que o governo tem aí para responder a essa situação, eles têm ferramentas que são mais fáceis de serem utilizadas, como fazer as ferramentas tributárias, e ferramentas talvez um pouco mais complexas, né, como as ferramentas como o Carbone e o Cláudio colocaram, né, no âmbito da propriedade intelectual, que elas acabam tendo uma repercussão. O âmbito tributário é interessante para o governo nesse ponto, porque ele é arrecadatório, né, ele vai é um tiro certo, você mexe no dinheiro, enquanto que você retalhar, né, outros direitos, ele tem um efeito, vamos dizer assim, difuso, né, que às vezes é complicado de você até avaliar. Então, acho que isso tem que estar realmente na conta, né, de todo mundo, das empresas, né, e, de fato, a gente acompanha aqui, né, o Diário Oficial, medida provisória, ou seja, pode ser que apareça aí de um dia para o outro, né, uma majoração, a publicação de um decreto, e aí a gente precisa saber o que tem que ser feito. Por isso que acho que hoje é o momento da gente dividir realmente conhecimento, como foi colocado aqui,
né, e preparar cenários. Guilherme? Eu acho que é justamente isso, reforçando aqui o que o Rodolfo falou. A gente aqui está trabalhando realmente em cima de coisas factíveis, né? Não dá para saber o que a gente vem. A gente falou aqui de possibilidades, na verdade, que existem, algumas, enfim, que têm respaldo legal, outras que são, apesar do respaldo legal, que são um pouco mais complicadas, e ressaltando, né, da parte do governo sempre essa análise, né, necessária desses impactos, né, no mercado interno, enfim, no país, né? Então, toda essa cautela aí que o Cláudio colocou, e eu queria, no mais, aqui agradecer a presença, né, de todos e todas nesse evento. Bacana. Acho que o Cláudio foi muito feliz, né, nessa questão do adulto na sala, né, e a gente pensando não só nas indústrias existentes, mas também nas projeções de indústrias para o futuro que podem se desenvolver. A gente sabe que tem um esforço governamental muito grande na questão da digitalização, data center, né, e tudo mais que diz respeito ao digital. E, de fato, isso para funcionar como indústria precisa, né, Cláudio, da regulação, você precisa da credibilidade, né? Eu preciso saber que eu vou ter aqueles meus direitos intelectuais ali, independente da sua natureza, respeitados, né? E isso é um diferencial comercial no cenário global, né? Esse, inclusive, é um dos grandes diferenciais comerciais dos Estados Unidos como nação, como país, como potência econômica. E, de fato, acredito que não existe como nesse mundo de hoje, né, que é esse mundo do conhecimento, a gente alçar voos muito grandes sem a gente ter esse estoque intelectual dentro do país. E parte das iniciativas que a gente precisa adotar para que esse estoque intelectual e a produção intelectual, né, de uma forma ampla, não só na parte da cultura, mas na parte aplicável à indústria e comércio de forma geral, é a gente ter a tutela desse estoque, né? Então, realmente, você foi. O adulto na sala é muito importante, porque a gente quer continuar sendo adulto e a gente quer continuar também desenvolvendo todas as indústrias, cadeias de valor, e a economia brasileira como um todo, né? E continuar inserido nesse universo global. Quero agradecer, então, a presença de vocês, Guilherme, Rodolfo, Cláudio, agradecer a todo mundo que está aqui, né? A gente colocou para gravar esse evento, tá? Então, vai ter um esforço para poder liberar isso online e a gente divulga depois no LinkedIn do escritório, também depois Cláudio, Guilherme e Rodolfo divulgam o link nos seus próprios também, eu também vou divulgar, tá? E mais uma vez agradeço a presença de todo mundo e Genoveva também que auxiliou a gente bastante aqui na parte da moderação, tá? E quem quiser, por fim, mandar alguma pergunta, enviar, a gente está aqui disponível, tá? É, aquele link do Linktree vai continuar aberto e lá vocês também têm um link de WhatsApp, um link de e-mail que vocês podem mandar qualquer questão, tá bem? Obrigado de novo a todos, uma boa tarde, um bom resto de semana. Boa tarde, pessoal. Até mais. Obrigado, gente. Obrigado, gente.